Assim, a pergunta básica, eu acho que você já deve ter respondido algumas vezes, mas eu quero ver se você vai fazer diferente aqui hoje. Por que socialismo hoje? Essa coisa de fazer a mesma pergunta várias vezes é uma coisa que professores têm que se habituar a responder, né? E isso é uma das coisas que eu, por vir dessa área, tô mais do que disposto a fazer tantas vezes quanto for necessário. Por que socialismo hoje? Nossos antepassados de luta costumavam dizer socialismo ou barbárie, que é uma afirmação que permanece correta. Mas acho que hoje em dia, hoje, neste dia, inclusive, mais do que nunca, a gente pode falar que é socialismo a nossa extinção como espécie. Sim. Por quê? Porque a gente, como marxista, está preocupado com as raízes dos problemas. Por isso que nós somos do campo da esquerda radical. E eu falei no mesmo tom que o Pavinato, eu acho que eu tô começando a ficar contaminado. Como nós somos da esquerda radical, como nós somos comunistas radicais, nós buscamos as raízes dos problemas. Sim. E investigando de maneira muito profunda as raízes dos problemas, nós enxergamos que a superação do capitalismo é imprescindível para preservar a humanidade como espécie. Então, por que socialismo hoje? Porque não poderia ser de qualquer outra maneira. Isso é uma luta que a gente precisa travar, e eu vou até repetir uma fala que a camarada Vivian Mendes costuma dizer, que nós temos muito trabalho pela frente, então é bom a gente começar agora. Sim, sim. Isso é uma coisa até interessante a gente entrar, porque assim, existe Quando eu digo por que socialismo hoje, porque essa é uma parada que inclusive veio de muitas perguntas pra mim hoje no Instagram, porque eu perguntei pra galera o que vocês têm de dúvidas sobre comunismo e tudo mais, e muita gente tem dúvidas muito simples ainda sobre o que é socialismo, comunismo, enfim. E uma das questões é justamente essa. Por que e como o socialismo funcionaria hoje se ele deu errado no passado? E essa é uma essa noção boa. Do que é errado. Essa pergunta é boa. É uma coisa que nós, que somos do campo marxista-leninista, temos que confrontar o tempo todo. Mas eu continuo genuinamente achando uma pergunta boa. Por quê? Porque isso foi fundamental justamente para gerar na classe trabalhadora um sentimento de fim da história. Um sentimento de que a gente tinha atingido a forma ideal de organização humana, que seria o capitalismo liberal, né? O capitalismo neoliberal, diga-se de passagem. E que tudo que nós poderíamos fazer daqui para frente é aperfeiçoar esse formato ideal de organização humana e econômica. Sendo se intensifica ainda mais ali a partir da década de 70, 80, ali com Margaret Thatcher. O neoliberalismo surge como doutrina dominante. A gente pode dizer no final da década de 70. E por que no final? Porque ele é inaugurado como experimento econômico com o golpe militar no Chile. Sim. Então ele é experimentado no Chile, a população do Chile é utilizada como cobaia dessa nova doutrina que já existia, era marginal e se torna dominante. E na década de 80 ela é aplicada de maneira frontal e permanece como sendo a doutrina econômica dominante no Reino Unido e nos Estados Unidos, que é o que influencia o restante do mundo como um todo, né? Quando nós temos o fim da União Soviética, o fim do Bloco do Leste, que é um processo que se inaugura mais ou menos com a queda do Muro de Berlim, aí nós temos a principal vitória do bloco capitalista, que é o domínio da narrativa. Sim. O espólio da Guerra Fria para o bloco capitalista, principalmente para o hegemon global, que é os Estados Unidos, foi o domínio da narrativa. E é a partir desse domínio da narrativa que nós temos martelado nas nossas cabeças de que socialismo é uma coisa do passado. Sim. Que foi algo que não precisa ser debatido, porque já foi experimentado e já se demonstrou falho. Sim. Isso está muito longe de ser verdade. Muito longe de ser verdade. A Guerra Fria não chama Guerra Fria à toa. Era uma guerra. Não era um experimento científico para ver qual dos dois funcionava numa tábula rasa. Sim. E existe uma coisa que eu quero até trazer, que foi muito importante para mim, para compreender esses fluxos e refluxos da história. Nós conhecemos, como figuras marxistas importantes, Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro e Che Guevara, só que tem uma figura muito importante que é o Enver Hoxha. O Enver Hoxha era secretário-geral do Partido do Trabalho da Albânia. Sim. A Albânia foi uma experiência socialista muito importante, muito inspiradora para muita gente, que ainda tem uma contribuição para o marxismo-leninismo que vale a pena ser conferida. E lendo um livro do Enver Hoxha, ele fala o seguinte: ele, muito sagaz, observando que o Bloco do Leste provavelmente ia se desfazer e a União Soviética provavelmente ia se desfazer, e que a China estava enveredando para um lado de retroceder passos em direção à socialização dos meios de produção, né?
Ele diz assim, não há motivo para desespero. Se a gente for observar a revolução arquetípica burguesa, que é a Revolução Francesa, nem de perto a Revolução Francesa foi linear. Não foi assim. Em 1789 teve uma Revolução Burguesa na França. Acabou a aristocracia, daí pra frente foi só a República Burguesa. Teve idas, vindas, é golpe, é contra-golpe. Só pra dar um exemplo pra vocês, aquele quadro que todo mundo conhece, que tem uma mulher com seio à mostra segurando uma bandeira, não é da Revolução Francesa de 1789. Sim. É de uma outra revolução que aconteceu na década de 30 do século XIX. Então era uma outra revolução que tava nessa toada do... revolução, aí vem o Napoleão, aí Napoleão é derrotado, aí depois a gente tem um outro período, a restauração da monarquia, aí depois queda da monarquia, aí golpe do Luiz Bonaparte. E a história ela é feita de fluxos e refluxos. Sim. E não é só porque uma revolução socialista conseguiu ser executada que a luta de classes se encerrou. Não se encerrou. Sim. A luta de classes vai continuar até o último dia que nós tivermos classes. É a história da humanidade, né? Exato. E aí a gente não pode enxergar isso como sendo o fim da história. O socialismo funcionou e funcionou para milhões de pessoas. Milhões e milhões e milhões de pessoas. A gente não tem essa noção porque foi, como eu falei no começo, o maior espólio da Guerra Fria para o bloco capitalista foi o domínio da narrativa. Agora, sem um bloco, e não é um país ou outro, é um bloco contra-hegemônico que tem a capacidade e a estrutura para enfrentar isso, a gente fica à mercê do vencedor, né? A gente sabe que a história é contada pelos vencedores. Com a Guerra Fria não foi diferente. Sim. E essa noção de fim da história e vencer a narrativa, que seria esse vencer a narrativa? Perdão, que seria vencer a narrativa? Significa ter um domínio hegemônico, e essa palavra é importante, né? Essa noção de hegemonia e de ideologia que, exatamente, de certa forma, entram. A noção de hegemonia ela é muito ligada ao pensamento do Gramsci, mas ela já aparece nos textos do Lenin. A hegemonia seria o domínio não só militar, o domínio físico, mas também o domínio ideológico. Sim. Então, quando Gramsci fala que nós precisamos construir uma hegemonia como socialistas, ele tá falando não só de construir isso fisicamente, mas também ideologicamente. Uhum. Construir a maioria ideológica, construir o imaginário coletivo, né? Exato, construir o imaginário do socialismo como uma estrutura tão importante quanto a estrutura física de socialização dos meios de produção e da disputa econômica, né? É que as pessoas falam muito brincando, mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, porque é um imaginário construído pelas pessoas, né? O imaginário... Sobretudo nesse momento de 70, Sim. 80 ali. Sim, esse imaginário é uma vitória imensa para o bloco capitalista. Sim. Porque aí a gente tem um momento que o capitalismo entra tratorando no mundo todo e que a população se vê incapaz até de imaginar uma alternativa. Sim. Isso é um momento que a gente enxerga na década de 90. Que é o slogan da Margaret Thatcher, não há alternativa. Não há alternativa, era TINA. There is no alternative. Sim. E isso é muito importante, muito poderoso. Essa vitória se dá no campo ideológico e a gente pode traçar essa linha desde do revisionismo soviético, desde que a União Soviética dá um revés na sua linha e para de disputar com o imperialismo de maneira mais frontal e principalmente ideológica. Sim. Até chegar na década de 80 com Gorbachev falando que a União Soviética não tinha o direito de intervir em colônias do imperialismo, em colônias da Europa e dos Estados Unidos. A União Soviética, nesse período, troca o termo utilizado de colônia e metrópole para vínculos históricos. Que a França tem vínculos históricos com a África. É vínculo de massacre de escravidão. Sim. É esse vínculo. Vai ver um filme do Níger pra ver como é que eles pensam. O que eles pensam sobre os franceses, sabe? Hoje em dia, agora que a gente tá vendo esse movimento no Sahel, essas vicissitudes ainda estão muito vivas lá. Uhum. Mas aí a União Soviética abre mão disso, e com o fim da União Soviética e a restauração do capitalismo na Rússia, aí a gente perde a capacidade material de disputar ideologicamente isso. E as esquerdas que sobram entram em defensiva. Uhum. Lutam apenas pela sua sobrevivência. Sim. Aconteceu isso com o PCB aqui no Brasil. O PCB sobrevive a esse período, com muitas feridas, e depois sofre uma tentativa de dissolução na década de 90. O Godard chega a falar disso no História do Cinema, que ele fala que a ideia de nunca mais... Godard falou do PCB? Não, falou... Ele fala que a ideia de nunca mais se tornou melhor do que nada. Se aceita as migalhas, sabe? Pois é. Mas agora que a gente... E aí vamos chegar nos dias de hoje. Hoje a gente tem visto no mundo todo uma restauração do campo da esquerda radical.
principalmente do campo marxista-leninista, né? E isso porque, novamente, com uma crise do capitalismo e o aumento do sofrimento da classe trabalhadora, o campo socialista se mostra como a única alternativa capaz de vencer isso e, sobretudo, uma alternativa capaz de vencer o fascismo como venceu no passado. Sim. Porque isso também é importante. Junto com a crise, vem o movimento fascista que tenta capturar o ódio, a revolta, o sofrimento da classe trabalhadora e colocar contra ela própria sem ela saber. Sim. Vender uma ideia de radicalidade, mas na verdade é a extremação dos processos capitalistas. Exatamente. Por isso que extremação é uma palavra boa, porque a gente não fala em direita radical. Sim. A gente fala em extrema direita. Porque a direita é a extremação dos processos capitalistas. A gente fala em esquerda radical porque nós estamos buscando a raiz dos problemas. Essa é a razão pela qual a gente se apega a esse vocabulário. E isso, agora a gente tem visto essa aurora dos movimentos comunistas, novamente porque isso aí falando de um contraponto a essa coisa de não há alternativa, essa é a única alternativa. Sim. Historicamente foi, porque historicamente o nazifascismo foi derrotado pelos movimentos socialistas comunistas, né? E agora nós precisamos novamente restaurar esse movimento, porque o fascismo tá batendo aí na porta e não tá batendo pouco, não. A Europa, inclusive, nos formatos bastante tradicionais de nazifascismo. Nazifascismo hitlerista mesmo, aquele que tá cada vez mais perdendo a vergonha de mostrar a sua cara. Teve uma eleição na Alemanha recentemente, semana passada, eu acho. Foi da Alternativa para a Alemanha, da AfD. A AfD é o partido... A gente não precisa ter medo de dizer que é um partido nazista. Uhum. A grande diferença da AfD é que ela tem duas alas dentro dela. Uma é sionista, que apoia o genocídio em Gaza, e a outra é nazifascista tradicional. Aí vocês imaginam como é que é esse partido? Que uma seção hitlerista detesta judeus, e a outra tá defendendo Israel, mas defendendo a colonização de Gaza. Sim. Então são tipos diferentes de extrema-direita dentro do mesmo partido, mas o mesmo partido absorveu. E da onde são os principais quadros da AfD? Da democracia cristã da Angela Merkel. E isso é uma coisa que é muito apagada na história da AfD, que é as pessoas que agora estão se identificando com esse partido nazista tiveram a sua militância construída dentro do partido da Angela Merkel, que é o partido da democracia cristã. A Merkel nunca foi de esquerda, tá, gente? E as pessoas têm essa ilusão por conta da política de imigração. Sim. Mas o que é tão interessante aqui? A política de imigração, ela foi uma maneira de diminuir a média salarial da Alemanha. Foi uma maneira de controlar o exército industrial de reserva. Inclusive tem um texto do Hugo Albuquerque muito interessante sobre isso. Ele fez uma análise muito, muito legal sobre. Quando nós temos a crise, existe a necessidade de controlar as médias salariais para atender às demandas da burguesia, que na verdade são as pessoas que controlam o Estado de verdade. Né? Conforme a Síria estava sendo destruída, inclusive com a chancela... Produzindo desemprego e tudo mais. É o que está acontecendo na Argentina também. A Argentina é um exemplo... de diminuição de média salarial, a força com doutrina de choque. E o pior é que o Milei é um psicopata o suficiente para falar que ele tá fazendo isso de propósito. Mas o que acontece na Alemanha é justamente isso. Para conter a crise, eles inundam o mercado de trabalho alemão com imigrantes. Imigrantes, inclusive, que vieram fugindo de uma guerra que foi apoiada e financiada pela Alemanha. Esses imigrantes chegam, diminuem de verdade a média salarial, porque isso acontece, exército industrial de reserva. Sim. De repente... as pessoas estavam disputando caixa de mercado com um sírio que tinha doutorado. Esse foi o nível... Porque ele estava fugindo da morte. Né? E fora que essa mão de obra chega aceitando um salário muito menor. Porque está desesperada. E chega aceitando, e porque tem muita gente procurando, aí a média salarial vai caindo, é assim mesmo. E isso foi nas vésperas do debate sobre regulamentação do salário mínimo na Alemanha, que não tinha. Isso é uma coisa que pra gente tem salário mínimo desde muito tempo, né? E aí o que acontece? Obviamente, o salário começa a cair, a vida começa a piorar, o que a população faz? Se revolta. O que se torna necessário? A extrema-direita. Sim. Porque a extrema-direita, nazista, no caso da AfD, surge para absorver essa revolta, gerada por uma doutrina de choque, para atender os interesses da burguesia, absorve isso e coloca contra um espantalho. Contra quem eles colocam? Contra os próprios imigrantes. Só que isso é uma coisa interessante, que a gente volta lá para a questão da vitória das narrativas e tudo mais que você estava falando. Porque nesse momento histórico, sobretudo, a partir da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética e tudo mais, fica ainda mais acentuada essa noção de que... Enfim, realismo capitalista, de que não há uma alternativa e tudo mais, mas que não há, de fato, a contrapartida disso tudo. Pois é. Né? Então, assim... Em momentos de crise, a gente vê que há uma tendência de grupos de massa a se revoltar
e quem vai pautar esse debate. Essa é a parada. E com o fim da narrativa, ou a vitória das narrativas, melhor dizendo, quem vai pautar esse debate, sobretudo, frente a uma esquerda desorganizada do fim da União Soviética, vai cair justamente sobre a extrema-direita, mais uma vez.